Bom dia. Dando prosseguimento à parceria entre o Conselho Federal de Administração e o Jornal O Dia, hoje nós vamos analisar as propostas dos candidatos a presidente sobre geração de emprego. Os convidados de hoje são o administrador e professor da Fundação Getúlio Vargas, Bianor Cavalcante. Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. E também o professor de Economia da UERJ, Bruno Sobral. Bom dia, Bruno. Bom dia, Marcos. E a quem nos assiste. No decorrer do debate também teremos a participação da professora Elizabeth Bastos, que é especialista em gestão de qualidade total pela UF. Então, vamos começar nesse primeiro bloco comentando e analisando as propostas dos candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Geraldo Alckmin, do PSDB. Vale ressaltar que a escolha da ordem do debate aqui foi feita por um sorteio e nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, nós vamos debater as propostas do Ciro Gomes e do Geraldo Alckmin. Eu vou levantar aqui o assunto com o professor Bianor sobre justamente essa contraposição de propostas do Ciro Gomes e do Geraldo Alckmin. Um com uma visão mais da participação do Estado e o outro com uma visão que justamente oposta. Então, eu acho que a primeira coisa a chamar a atenção, né, porque às vezes na própria teoria econômica vem um jargão de intervenção do Estado na economia, né? Mas outros autores, né, colocam que, na verdade, pensando do ponto de vista de instituições, né, uma economia é feita de instituições e o Estado, o mercado, são instituições. Então, na verdade, o Estado ele faz parte da forma de organização da economia, né? O que a gente discute, às vezes, né, é que forma de Estado e para qual orientação que esse Estado vai estar colocado, mas não existe economia sem Estado, podemos dizer assim, né? Pelo menos desde a sua origem enquanto economia capitalista. Então, acho que esse é um primeiro ponto assim, conceitual a destacar, né, que, na verdade, o que vai variar de uma candidatura para outra é a forma como ele encara o papel do Estado como esse motor de desenvolvimento. E para isso, né, também a forma como ele encara o próprio mercado. Porque um desafio do desenvolvimento é você transformar o mercado. Então, quando a gente fala às vezes que a gente está querendo agradar o mercado ou tentando criar um ambiente ali para que aquelas decisões de mercado se tornem mais factíveis, né, você está tratando do mercado já existente, né? Mas não dos possíveis novos mercados, às vezes, que você pode gerar. Por isso que, às vezes, alguns candidatos, né, não sei se é essa a questão propriamente ali apenas no Ciro Gomes, né, o próprio Alckmin, de alguma forma, deve ter que mencionar isso, né, a questão do investimento público é uma coisa fundamental no momento atual, quando hoje a gente tem na série histórica, que vai lá dos anos 40, né, a menor taxa de investimento público, que já se foi auferida, né, investigada, né? E isso está mostrando os efeitos disso num cenário extremamente recessivo, aonde o empresariado tem uma dificuldade não só de ter então, as regras claras, um bom ambiente de negócio, mas ter essa capacidade de ter um estímulo a um cenário factível de crescimento. Então, acho que esse que é um ponto fundamental ali, que eu acho que as duas candidaturas, de alguma forma, vão ter que ter um olhar, porque senão estimular algumas coisas para, em particular, manter a margem de lucro do empresariado, se mostrou no período recente que não garante uma recuperação, pelo menos rápida ou desejada, como nós gostaríamos. O Ciro tem uma perspectiva mais indutora, né, do Estado ser um indutor desse desenvolvimento. Já o Alckmin, ele tem a tese de reduzir a máquina estatal, redução do déficit público, diminuição de ministérios e cargos públicos. Como
então, ele encaminha essa questão do desenvolvimento. Como é que você, para gerar emprego? Então, aproveitando um pouco, vou responder a você, mas aproveitando só o gancho do BNDES, que tem a ver com isso, né? O BNDES, como o professor Bianno colocou, ele é um instrumento ainda fundamental de desenvolvimento, né? Ou seja, diferente de outros países, a gente tem algo ali que é uma oportunidade de alavancar processo de financiamento de longo prazo que outros países não têm e precisam, por essa questão, geralmente arcar com financiamentos externos ou dependendo de um banco mundial. Então, ou seja, é uma restrição que a gente não tem. Então, esse banco, ele é algo que deveria ser focado como algo fundamental ao desenvolvimento. É claro que tem outras formas de financiamento que já se discutem, né? Por exemplo, nos próprios programas de governo, como você reduzir o grau de concentração do mercado bancário, como você estimular a concorrência, redução de spreads, para tentar alavancar via financiamento privado, mas a história das últimas décadas é que o principal financiador do desenvolvimento de longo prazo é o BNDES, né? É claro que você pode pensar em outros modelos, mas é esse que a gente tem à mão ali numa necessidade urgente que a gente tem de tentar engatar ali uma injeção de recuperação econômica sustentada. Entrando propriamente na sua pergunta, ali de as formas como você encara a questão de redução ou não do Estado, indução ou não, né, que é até um pouco desdobramento da primeira pergunta, eu acho que uma diferença fundamental entre, pelo menos, essas duas candidaturas ali, né, tem claro que tem alguns que têm correlações, né, não é só eles que têm esse debate. A candidatura do Alckmin, ela tem como pressuposto que o ajuste fiscal, isso tem que vir antes de qualquer outro debate, podemos dizer assim, né? Ou seja, é você gerando o que na interpretação dele seria uma credibilidade, uma redução, então, do tamanho da dívida pública no imaginário deles, que conseguiria isso fazendo esse programa, inclusive reformista associado, né? Não é só de corte de gastos, mas também tem questões de reformas constitucionais, inclusive. Você garantiria um tamanho de Estado que mostraria para os mercados que você conseguiria engatar, né? Isso está muito associado a uma interpretação que a gente chama de, no jargão, de contração fiscal expansionista, mas na verdade é isso, você reduz o tamanho para que a iniciativa privada ela ocupe esse espaço, né, gerando essa confiança nos mercados, podemos dizer assim. Expectativas favoráveis, é muito em cima de expectativas, né? Já o candidato do Ciro, né, e todo um conjunto de candidatos que vão partir de uma interpretação de que, apesar de que o Ciro demarca que o ajuste fiscal é importante, ele até defende isso como legado das administrações dele, ele coloca que só isso, ou melhor dizendo, só isso não é o pressuposto, né? Mas, na verdade, você tem que somar já, no primeiro momento, a ações de rápida recuperação econômica, né? Então, daí vem a discussão dele creditícia para estimular o consumo, né? Daí também a preocupação dele em gerar algum fundo para gerar investimento, né? Ele aponta algumas áreas que são onde conseguiria, então, recursos para esses investimentos. Então, eu acho que aí é um ponto fundamental entre pontuar se o ajuste fiscal, claro que não é uma discussão de ovo e da galinha, né, quem veio antes, né, mas isso, né, na discussão da coordenação dos agentes é importante, se o ajuste fiscal per si garante a geração de emprego, né, como uma mãe de todas as outras debates, ou se esse ajuste fiscal você vai conseguir, inclusive, como uma consequência de uma recuperação econômica, né? E aí, nesse cenário, você tem que jogar multidimensionalmente, né? Não só com ajuste fiscal, mas, claro, fazendo os ajustes possíveis, mas buscando também essa indução da economia. Se permite só discordar um pouco, eu acho que o problema central, porque corte de ministérios é uma economia pequena, né? O que está sendo apontado como o desafio é você reduzir o tamanho das desonerações, né? Ali que está um problema, uma possível grande economia que se pode fazer, e é claro que para reduzir desonerações não é uma solução mágica de uma canetada, você depende de uma negociação no Congresso, que foi o Congresso que aprovou, inclusive ampliou e muito
essas desonerações em cima dos eventuais lobbies que estão ali, né? Então, mas ali talvez seja um ponto central, né? E é claro que para isso faço eco ali a primeira fala do professor que falou que precisa de liderança, né? Para você conseguir ter essa força de implementar, trazer na sociedade, né, essa redução de boa parte dessas desonerações, né, que permitiriam uma economia para o Estado e, inclusive, abririam uma margem para ele retomar os investimentos. Você, Bruno, você acha que é um caminho forte a ser seguido? Sim. O problema é como investir nessa infraestrutura e como ela vai ser gerida. Então, a infraestrutura, pode falar que tem dois eixos ali que são fundamentais, né? O primeiro é porque atende a um problema estrutural de longo prazo, né? Ou seja, né, se você vê, inclusive, do ponto de vista ali dos custos para as empresas, né, a infraestrutura é algo que garante esse aumento de competitividade da produção brasileira, inclusive do ponto de vista internacional. Então, esse é um desafio. Algumas gestões anteriores, inclusive, fizeram planos nacionais de logística, mas esbarraram algumas restrições. Mas isso é uma agenda que posso dizer que está aí já há algumas décadas, né? Ou seja, como você destravar os problemas de infraestrutura no Brasil. Então, isso está na ordem do dia, né? Qualquer próximo presidente da República, ele tem que oferecer um programa de investimentos em infraestruturas, seja com qual modelo de financiamento for possível, né? E até de gestão isso. Agora, um outro eixo que é fundamental é porque vamos dizer, esses investimentos em infraestrutura, eles geram muito emprego. Então, num cenário de altíssima taxa de desemprego, como a gente está vivendo, os investimentos em infraestrutura, eles garantem uma rápida inclusão de pessoas no mercado de trabalho. Claro que a gente tem que ter sempre cuidado, porque é cíclico, né? Então, da mesma forma que você contrata, né, depois que acaba um ciclo de investimentos em infraestrutura, você tem essa mão de obra exatamente. Depois você gera esse revide, né? A gente percebeu isso aqui no Rio de Janeiro, né, com a preparação dos grandes eventos. Quando acabou essas obras, você teve um aumento da taxa de desemprego. Mas, de qualquer maneira, no momento atual, que as pessoas têm pressa, têm fome, têm necessidades ali, estão desempregados, então, alto número de moradores de rua, né? Esse é um emprego que não exige muita qualificação, então você consegue rapidamente gerar, podemos dizer, embaixo da pirâmide de renda, né, alguma injeção de recuperação econômica, de mobilidade social. Então, eu acho que esse é um debate muito importante, né? Todos vão ter que, de alguma forma, enfrentar, né? Aí é claro que a gente tem que discutir um modelo de financiamento disso, né? E aí vai divergir de candidatura para candidatura as apostas. Professor. No segundo bloco, nós vamos abordar as propostas do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, Marina Silva, da Rede, e de Fernando Haddad, do PT. Temos agora aqui a participação da professora Elizabeth Bastos, que vai, juntamente com o professor Bruno, dar seguimento a esse ciclo de debate. Bom dia, professora Beth, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Prazer estar aqui com a senhora. Prazer é todo meu. Nós vamos iniciar falando do candidato Jair Bolsonaro, né? Ele atualmente é o líder das pesquisas e ele fala muito na questão do liberalismo como gerador de crescimento e geração de emprego. E fala também em adotar medidas que funcionaram em países em crescimento, mas sem especificar quais seriam. Como o eleitor pode se basear para ter uma ideia, uma noção de que isso pode dar certo? Fez a sua colocação inicial aqui, você mostrou que há uma dificuldade, inclusive para a gente que está analisando, né, perceber de fato que ele deseja de fato fazer, né? Então, isso cria um pouco de dificuldade para o analista, porque coloca numa zona meio de sombra, né? Porque, na verdade, como ele já falou em diversas entrevistas, né, ele tem o posto Ipiranga, né? Então ele tem ali um assessor que ele colocou como um super assessor, mas que já em alguns momentos ele questiona assim, o grau de, podemos dizer, não de liberalismo, mas de ultraliberalismo, né? Que esse assessor às vezes quer ali aproveitar a deixa para tentar ver se cola. Um ponto que ele fala muito é a questão da desoneração da folha de pagamento. Seria uma dessas? Então, mas já teve a desoneração e ela já está com uma carga já
pesada, né? Então, na verdade, como eu tinha mencionado no bloco anterior, o desafio é até você reduzir um pouco essas desonerações, né? Pouco não, né? Diversos setores você tem que reduzir essas desonerações para você voltar a dar folga fiscal para o Estado. Porque senão o Estado ele começa a ficar comprimido, né? Entre um cenário ainda baixo de crescimento, então de baixa arrecadação, e com gastos crescentes, né? Porque tem gastos ali que são gastos vegetativos. Eu acho que um pouco da dificuldade da candidatura do Bolsonaro é ela ter uma linha propriamente organizada entre o que ele pensa, o que ele pensou historicamente, né? E o que propriamente o super assessor dele está tentando aproveitar essa janela ali, que enfim, não tem outros, né? Não é um grupo de assessores, é só ele ali, né? Tentando ali, com mais força, né? Tentando engatar. Então, a gente sabe que o Bolsonaro ele tem um viés para a defesa, né, das Forças Armadas. Então você tem que se preocupar ali, por exemplo, em você buscar investimentos públicos, em fortalecer instituições públicas, né, em garantir a soberania nacional, né? Então, ou seja, você tem que ter um viés ali até inclusive mais nacionalista. E isso é extremamente contraditório com esse viés ultraliberal que você aposta que essa questão nacional, essa escolha, né, entre o nacional ou o internacional não seria uma aposta tão fundamental. Você salva, Bruno. Ele fala em atrair talentos do exterior para gerar novas tecnologias e emprego. Isso... mas o que seria ser talento? Né? Porque assim, o desafio é você fortalecer o tecido produtivo. Né? Então não é simplesmente você atrair um ou outro cérebro ou uma ou outra empresa, né? Então, ou seja, tem que ter uma política organizada e sistêmica de competitividade, né? Então, às vezes, essa presunção que falta um ou outro ponto, né? Então, trazer talento para tal área, né? Você não tem esse olhar, que o desafio, como a professora mencionou ali, é de você revisar a especialização e buscar a diversificação produtiva da economia brasileira, né? Então, inclusive, indo um pouco no ponto que ela falou, mas tentando ampliar além dele, não é só a simplificação tributária, né, como está ali, né? É um grande desafio de uma grande reforma tributária. Porque a simplificação é meio um olhar que, às vezes, algumas empresas que pagam, têm uma carga tributária alta, desejam, né? Mas é um olhar ali para um ponto, né? Que interessa, é uma solicitação recorrente dessas empresas. Só que, mais do que isso, você tem ali podemos dizer, uma esquizofrenia tributária, né? Uma dificuldade tributária, porque você taxa pesadamente, tributa pesadamente a produção, né? E tributa muito pouco a renda e a riqueza, a propriedade, né? Então, esse desafio de você remexer nessa simetria tributária, né, o que a gente chama de tornar a estrutura mais progressiva, permite, inclusive, que esses recursos que às vezes ficam ociosos ou vão, inclusive, para o mercado financeiro, para a especulação, eles fiquem mais voltados para a própria estrutura produtiva, para o reinvestimento. Porque não é que necessariamente você vai pagar esses tributos, aumentar a carga, mas que você vai aumentar a carga se a pessoa resolver não reinvestir na produção. Então, esse olhar, mais do que a simplificação, é como você vai ver esse instrumento, inclusive, de redução de desigualdade, que a gente pouco avançou do ponto de vista de estrutura tributária, né? A gente geralmente reduz desigualdades no gasto público, né? Fazendo programa social e tal. Mas a estrutura tributária nossa é extremamente concentradora de renda. Então, esse é um pouco o desafio que a gente tem que ir além desse olhar, porque essa é uma agenda que eu acho que também está na ordem do dia. Igual a infraestrutura que a gente já mencionou, é algo que recorrentemente se coloca, é um desafio que a gente tem que enfrentar. A gente finalmente fazer uma reforma tributária é algo fundamental e não é simplesmente simplificação, né? É buscando, então, ter esse olhar sistêmico, né, para recolocar, então, essa massa de recursos para o investimento produtivo. Se permite complemento, mais do que trazer cérebros, o desafio é evitar a fuga de cérebros, né? Exato. Porque a qualidade dos pesquisadores brasileiros são reconhecidos, inclusive às vezes eles acabam indo para o exterior por uma dificuldade de infraestrutura para realizar suas pesquisas. Então acho que o desafio está muito mais nessa infraestrutura da ciência e tecnologia no país e de como isso se articular com a estrutura produtiva, né? Então esse conhecimento, né, enraizar e se manter,
essa produção de conhecimento, essa produção intelectual no Brasil, do que propriamente, às vezes a gente tem um pouco desse olhar de que o que está lá fora, que é bom e que a gente tem que trazer para aqui, né? Então esse olhar que, na verdade, é como a gente conseguir manter esse conhecimento e, claro, aplicá-lo na economia, né? Transformar ele, então aproximar também o setor produtivo dessa produção de conhecimento. Que às vezes acaba acontecendo isso, ele indo para o exterior e desenvolve e se articula com empresas lá fora. Sim, o fomento à pesquisa e a parceria com instituições de ensino no âmbito da ciência e tecnologia é que vai trazer, gerar inovação aqui, né? Gerar inovação aqui e não importar. Certo. Então, a gente tratar agora de outro candidato. A Marina Silva, da Rede, ela fala assim, em relação à geração de emprego, um dos aspectos, revisão das prioridades do Estado, privilegiando as atividades que gerem empregos. Quais seriam essas prioridades do Estado para serem revistas? Eu acho que assim, o programa da Marina, ela tem, podemos dizer, algumas restrições do ponto de vista, porque até pela questão ambiental, né? Então ela aposta muito em algumas coisas que ela não pode, como é que eu diria, enfrentar certos compromissos com a base dela, podemos dizer assim, né? Então, por exemplo, coisas que são estratégicas para o Brasil, como, por exemplo, a recuperação da cadeia de óleo e gás, ela não dá muita ênfase. Então, ela aposta em energias renováveis, alternativas, que é claro que do ponto de vista da inovação é importante, mas pensando que a gente tem, né, uma grande vantagem competitiva em óleo e gás, que há um desafio de capitalizar a Petrobras, articular essa produção, né? Lembrando que alguns anos atrás, quando se foi anunciado o pré-sal, a gente entrou no cenário mundial que os olhos do mundo ficaram sobre a atividade. Então esse tipo de olhar, às vezes, pode restringir um pouco dela, né, por esse compromisso que ela tem com certas atividades que ela pode achar que socioambientalmente, né, são ruins, mas que do ponto de vista da nossa competitividade, elas são estratégicas, né? E aí eu engato um pouco falando, né, porque às vezes a gente tem um olhar de que, de fato, a gente está especializado em commodities, a própria produção de petróleo é uma commodity, só que ela tem um potencial recheio ali de industrialização, né, ou seja, para a gente produzir, né, petróleo, a gente embarca nisso, né, um grande conteúdo inovativo, um grande conteúdo de máquinas, equipamentos, né, desenvolvimento de projetos, né. Então eu acho que esse é um desafio que a gente tem que entender, até porque algumas candidaturas, né, isso fica claro ali, particularmente na candidatura do Alckmin e de algumas outras, né, o não olhar com ênfase para a questão do setor industrial. Ele coloca de uma maneira generalista, né, como uma questão ali que é importante você estimular a confiança, a retomada dos empregos, mas não um foco qual é uma política industrial. Então acho que é um pouco um desafio, né, que talvez fique mais ainda problemático ou sintomático, talvez na candidatura da Marina, né, como enfrentar essa questão industrial. Né? Para, inclusive, fazer linha que a professora estava mencionando da importância, e isso, de fato, ao meu ver, no meu diagnóstico particular ali, a gente desde 2010 tem esse desafio, né, de como antes também já tinha, mas ali se colocou na ordem do dia, fundamentalmente, né, de como você recuperar-se desse cenário de desindustrialização brasileira. Até porque ela também, assim, ela dá muita ênfase também à questão do apoio à agricultura familiar. Então, né? exatamente, essas coisas, né? Ela tem esse viés, como o professor Bruno comentou, mas o que realmente me chama a atenção, ela no programa dela, ela dedicou várias páginas à ciência, tecnologia e inovação. Sim. E de todos os programas, nesse quesito foi o que me chamou mais a atenção. Está associado a essas atividades limpas. Está associado a essas atividades limpas, exato. Então, é um fomento e ao desenvolvimento de algumas camadas da sociedade. Mas dentro dessa linha, ela também concorda com o candidato Bolsonaro no sentido de importar tecnologia e revisar as barreiras alfandegárias. Então, por um lado, você desenvolve ciência e tecnologia, mas a ideia de gerar, pelo menos no discurso dos dois, me parece que é muito distante da nossa realidade. Então, desenvolver a indústria de transformação, investir em petróleo e gás, como o professor colocou, seriam ações de médio prazo, e nós já temos
a Petrobras com técnicos desenvolvida e com expertise para fazê-lo. Outro detalhe... Até tecnologia de ponta, né? Exato. No mundo, né? Quem desenvolveu isso de águas profundas, até a camada do pré-sal é a nossa empresa. É a nossa empresa. E ela coloca muito fortemente a colaboração empresa-universidade, mas num detalhamento do programa de trabalho, ela menciona a necessidade de se importar pesquisadores, né, para fazerem parte desse processo aqui. Assim, nada contra, mas voltando à nossa fala anterior, o ideal era que você estimulasse para que os nossos pesquisadores não saíssem do país. Eu acho que assim, numa estratégia de desenvolvimento, a gente pode fazer modelos que a gente chama de joint ventures, né? Sim, você traz empresas estrangeiras, mas o grande desafio ali é a transferência do conhecimento. Não é só você trazer uma empresa ou um cérebro e tal, né? É como você estrutura, né, para que se faça a engenharia reversa, você aprenda a fazer, para no segundo momento, né, as empresas brasileiras elas conseguirem desenvolver esse tipo de coisa, né? Recentemente há alguns modelos que se tentou fazer disso, né? Por exemplo, submarino nuclear, né, que se foi feito aqui no estaleiro da Marinha, aqui em Itaguaí, né? E também com o projeto de caças, né, que a gente usou e buscou esse desenvolvimento, a gente ganhou o pacote tecnológico. Então os modelos dependem muito ali mais de uma discussão fina do que propriamente uma frase generalista, né, onde que tem que trazer cérebros e tal. É uma negociação quase diplomática ali para ver essa transferência de tecnologia. Até porque também ela, como entre países. Não só ela, mas como outros candidatos também falam em estimular empreendedorismo. Isso também foge um pouco dessa, numa economia, seria uma saída também empreender no momento em que a economia está ainda dando passos tão devagar? Eu acho que nesse ponto do empreendedorismo, acho que eu vou pegar por esse gancho que é importante, inclusive para desmistificar certas coisas, porque quando a gente fala estímulo ao empreendedorismo, a gente tem que separar duas coisas, né? Uma coisa é propriamente você estimular firmas, né, inovativas, que têm capacidade de geração de novas tecnologias, né, negócios inovadores, e propriamente aquele cara que está desempregado, que está então sem possibilidade de conseguir vaga, porque as vagas estão extremamente limitadas, né? Nossa taxa de desemprego está altíssima, aqui no estado do Rio de Janeiro está muito mais alta, inclusive, que a média nacional, e o cara se vira. Né? Então a gente não pode chamar um virador, né, propriamente, ou achar que aquilo ali vai ser a solução para a vida dele, né? Às vezes ele até, num olhar ali restrito, né, de sobrevivência, ele até acredita que é a solução. Mas a gente olhando do ponto de vista da política pública, né, a gente tem que propriamente, como é a pauta do nossa conversa aqui, né, entender que a geração de emprego, ela tem que ser enfrentada como uma prioridade primária, né? Não é um desdobramento, uma consequência de as coisas darem certo. Porque senão você vai aumentando podemos dizer, esse emprego precarizado, disfarçado de empreendedorismo, podemos dizer assim, né? Que na verdade ele não garante propriamente que você tenha um desafio nosso, que linka com as outras coisas, que é o desafio da produtividade. Então você tem que gerar formalização do mercado de trabalho, né? Houve diversos ganhos nesse sentido nas décadas anteriores, né? E aí sim o desafio de como aumentar a produtividade. Então eu acho que assim, no momento atual, até por uma dificuldade de, às vezes, não querer enfrentar o central seria uma estratégia propriamente de ganhar competitividade, desenvolvimento tecnológico, produtivo, você acaba redundando em como reduzir custos, né? E aí o reduzir custos é um pouco isso, né? Você acaba tentando aumentar uma concorrência meio desleal entre pessoas desqualificadas ali para tentar um emprego meia boca, podemos dizer assim, do que propriamente não só o ensino é importante, a política de ensino, mas em particular toda essa estratégia de fortalecimento de uma estrutura produtiva e frentes de trabalho também em áreas que exigem muita qualificação, como a infraestrutura que a gente colocou, para que esse cenário, então essa massa de renda aumente, e aí as empresas começam a se sentir estimuladas também, porque acho que um ponto que é fundamental, eu termino com isso para a gente desdobrar aqui, a gente tem que ter clareza, trazer para o debate, que é uma pesada ociosidade das empresas produtivas.
Então, ou seja, esse é um desafio a se fazer, né? Como você recuperar essas empresas. Elas não estão só investindo, o momento não é aumentar a capacidade produtiva, elas têm uma capacidade produtiva subótima, subutilizada. Sim. Então, é aí que entra um pouco essa geração de emprego, né? Porque se essas empresas elas conseguem recuperar e ter essa indução, então, para recuperar essa capacidade de utilização, você contrata mais. E aí todo o desafio da formalização, sim, da qualificação associada. Então, um pouco resgatar essa história e essa capacidade de você entrar nessa trajetória promissora muito mais do que a gente ficar ali enxugando gelo e tentar ver ali como adequar, inclusive do ponto de vista de legislação, esse subemprego. Aproveitando esse gancho, a gente agora vai passar para as propostas do outro candidato, que é o Fernando Haddad do PT. A questão que eu queria abordar com vocês era a seguinte: ele tem, assim, o que me chama a atenção é rever a reforma trabalhista, rever a lei da terceirização e rever a antiga PEC do teto. Isso, num primeiro momento, não pode provocar uma grande resistência? Isso, qual a avaliação que vocês fazem no impacto de geração de emprego? Acabou que na hora do Haddad a gente vai discutir todas as reformas agora. Então, exatamente. Caberia algumas perguntas para cada uma dessas, né? Eu acho que, assim, o ponto de vista da reforma trabalhista, né, aí eu vou discordar só um detalhe da professora, porque há um debate ainda hoje se ela de fato trouxe uma segurança jurídica, porque há um grande imbróglio ali, se difícil, pode ou não pode, o Tribunais de Justiça do Trabalho estão contestando uma série de coisas, então, na verdade, deixou um pouco o empresariado meio num limbo, né? Porque ele não sabe se o que vale ou não vale mais. Então, eu acho que esse é um desafio ali de uma reforma que foi feita meio às pressas. Às pressas, sem dúvida. Então, esse cuidado, inclusive, tem algumas coisas ali que são contestadas meio por todos, né? Aquela questão de mulheres que estão com problema de maternidade, sim, enfim. Então ali, a gente tem que ter clareza de que foi uma reforma mal feita, né? Claro que você tem que buscar inserir na legislação pessoas que estão ali com modalidades de emprego, né, diferentes do formal, né? Mas você, em particular, numa legislação trabalhista, você tem que garantir o poder de barganha da classe trabalhadora, porque senão não adianta, né? Uma legislação trabalhista serve para isso, né? Então, esse é um pouco, eu acho que é o desafio ali, porque, por exemplo, na questão de imposto sindical, é um consenso entre, inclusive, as centrais sindicais que teria que acabar. Mas teria que ter um tempo de transição para isso, e se fez no tiro. Então, isso gerou ali uma queda muito, muito substancial, né? Então, eu acho que tem questões ali muito ainda a ser debatidas, que talvez não só nessa candidatura, outras, né, colocam uma crítica à reforma, sim, trabalhista. Não é só o Haddad que faz, né? O Haddad faz mais com contundência pela questão de ter sido a transição, né, de um governo que foi derrubado para um outro que chega, né, jogando essas coisas meio de qualquer maneira ali e sem essa discussão propriamente com a sociedade. Além disso, aí na outro ponto, por isso que eu vou me alongar um pouco, o teto de gastos, de fato, é algo bastante criticado. Bastante criticado. Na verdade, quando se botou o teto de gastos, eu diria era uma pegadinha para você tentar, por pressão, fortalecer outras coisas, outras reformas que se queria fazer. E falar assim, com o teto de gastos você tem que fazer isso. Por exemplo, a reforma da Previdência, porque senão estoura. Então, na verdade, o teto de gasto, ele colocou uma restrição ali que é uma bomba relógio. Por isso que ele é uma pegadinha nesse sentido, né? Porque ele não garante resolução de nada, mas ele restringe ainda mais a ação do Estado, né? Em particular para as áreas que constitucionalmente, pelo menos pela Constituição de 88, são caras ao Estado, né? Você não está congelando gastos, como às vezes colocava na imprensa, está reduzindo gastos. Exatamente. Então, eu acho que esse é um pouco o desafio, porque ele faz um diagnóstico, o problema da fiscal era no quanto se gastava. E, na verdade, você tem outras coisas a ser colocadas, né? Ou seja, aonde propriamente se gasta, que não está contemplado ali. Então, por exemplo, os serviços de dívida, de juros, você tirou do teto de gastos. Você trabalha uma economia com recessão,
como se não fosse importante nesse momento a ação do maior gasto público, por exemplo, em investimento, ou na própria geração de emprego ali, construção civil, esse tipo de coisa. Então tem ali questões que são fundamentais, que eu acho que você fez ali, porque lembrando, o teto de gasto ele não é simplesmente uma orientação para uma boa gestão, ele é punitivista, ele pune. Limita. Então ele criminaliza se o cara ultrapassar o limite. Então se percebe ali, o próprio último relatório do Tribunal de Contas da União se colocou claro ali que para os próximos anos, se manter o teto de gasto, você não vai ter nem capacidade de pagar os servidores públicos federais, quantidade de servidores públicos. Então você colocou uma loucura ali, uma bomba relógio, porque isso aí geralmente é feito em outros países num prazo muito curto, em alguns anos, para alguma adaptação ali. Você não faz por 20 anos. Nenhum lugar se fez uma maluquice dessa de fazer um negócio por 20 anos. Mas eu acho que era naquela tentativa, naquele momento do governo Temer de se legitimar, mostrar uma certa moralização, né? Que ele estava fazendo algo que garantiria um ajuste e tal, e também para amarrar para as outras coisas, para obrigar a discussão das outras coisas. Mas eu acho que eventualmente, mesmo que não esteja no plano de governo, todos os candidatos, na hora que sentar na cadeira, eles vão buscar revisar esse teto. Isso aí, porque senão eles vão ficar contra a parede, vão ficar com a faca nas costas, com o risco de, no ano que vem ou no ano seguinte, já não cumprir o teto. Sim, assim como todos também disseram que vão rever a reforma trabalhista. Todos, de certa maneira, né, em alguns quesitos ou não, eles são unânimes em fazer a revisão, porque a reforma ela trouxe um novo olhar, mas não houve a geração de empregos que acompanhassem. Claro. Então, se você não tem essa oferta, o trabalhador ele realmente vira, num primeiro momento, refém. O poder de barganha cai muito. Sim, um ponto que ele diz, assim, fugindo agora uma outra questão, seria a retomada de obras inacabadas. Isso também pode ser um fomentador de... Sim. Aliás, só para completar um ponto seguinte, né? O governo Temer, ele fez as políticas de teto de gasto, então, em tese, dava a entender para a população que ele estava priorizando o ajuste fiscal. Só que se você olhar a dívida pública brasileira nos últimos anos, ela aumentou. Então, ou seja, ele criou uma restrição que não resolve o problema, e o problema, inclusive, da dívida está aumentando. Então, ou seja, uma tapeação, ou seja, você gera, né, um estímulo para as pessoas acharem que ele está ali resolvendo o problema, mas, na verdade, o problema está, inclusive, se agravando, porque ele não ataca a questão fundamentalmente. Sobre a questão aí se garante uma rápida recuperação à construção civil, isso é uma discussão que a gente já abarcou ali no bloco anterior, né, quando a gente falou dos investimentos em infraestrutura, né, que é isso que ele está falando, né? A construção civil é fazer infraestrutura, né? É frente de trabalho, né? Isso é fundamental no momento atual, né, pela questão da altíssima taxa de desemprego. Né? O grande desafio, eu volto a falar, é a questão do modelo de financiamento disso, né? Porque, evidentemente, você vai ter que buscar ali uma retomada de espaço no orçamento público federal para fazer isso, ou então buscar alguns modelos, podemos dizer, inovadores, né? Um modelo que você coloca bastante aí no debate atualmente é a questão das debêntures, né? Que você cria, né, um título, né, que junto a isso é uma aposta, né, de você participar como iniciativa privada desse futuro investimento, inclusive às vezes com ações, né, no futuro da futura empresa que vai administrar aquele tipo de coisa. Então eu acho que é um desafio um pouco de pensar esse modelo de financiamento, né? Agora, é fundamental nesse primeiro momento a gente entender que só vai reduzir a dívida pública junto com a recuperação econômica, né? Ao meu ver, eu só faço essa leitura, porque se você tentar cortar na canetada, às vezes acontece essa tapeação como fez o governo Temer, né? Que tentou fazer um amplo programa de austeridade e a situação fiscal piorou. Então esse é um pouco talvez o desafio que o Haddad ali está tentando chamar a atenção, que é como você garantir, junto ali com a proposta do Ciro, que acho que ele também tem essa questão do consumo, né? Tem essa questão do consumo. Que é como você garantir uma circulação de renda rápida, para com isso aumentar a arrecadação e com isso você vai reduzindo um pouco esse espaço ali do problema do desequilíbrio fiscal. Permite complemento? Sim, para encerrar. Para falar um pouco exemplo, né? Dar um exemplo para quem está nos assistindo, né?
A gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, casos como, por exemplo, do Comperj, né, que é uma obra parada, importante ser retomada, está gerando um problema social imenso ali na região de Itaboraí, São Gonçalo, enfim. Então, essa discussão, né, acho que é um pouco que ele está falando, não é você inventar meia roda, né, você recuperar essas obras que estão paradas. Boa parte delas se deu quando houve aqueles problemas de corrupção e a forma como a Lava Jato conduziu com as construtoras, né? Então, eu acho que avança um pouco nessa linha também, essa discussão de avançar os modelos de compliance, né, para as empresas, de fortalecer as construtoras nacionais de novo, elas voltarem a retomar essas obras, porque senão vai barrar também naquele problema ali de você depender de investimento estrangeiro, que não necessariamente você retoma na quantidade necessária para levantar essas coisas. Então, eu acho que tem um desafio ali associado a isso, de como você, inclusive do ponto de vista da questão judicial, da Lava Jato, tal, como você separar quem de fato errou e tal, mas você fortalecer essas empresas para recuperar essa capacidade ali de retomar essas obras. Porque isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Quem vai fazer as obras? Exatamente. Até porque os recursos iniciais já foram investidos. E são empresas que elas têm expertise técnica altíssima para fazer obra. Não foi por isso que essas obras, né, não se realizaram na velocidade que poderiam ser feitas. Então, como fortalecer essas empresas, inclusive a funcionalidade delas para elas executarem, baseado na expertise técnica delas, é um desafio, né? Eu acho que isso também a gente tem que reforçar aí, porque até por a gente estar aqui no Conselho de Administração, né? Então, ou seja, como fortalecer essa capacidade administrativa dessas empresas de construção civil no Brasil, que historicamente elas têm não só expertise técnica, como inclusive escala para produzir isso, né? Produzem no Brasil e fora. O bloco de perguntas de internautas. Nós recebemos aqui já algumas perguntas. Eu sou professor de desenvolvimento comparado entre países também, e uma coisa que a gente sempre gosta de falar para os alunos é que não existe um modelo, né? Não existe um modelo ótimo, né? Esse olhar é uma visão extremamente ultrapassada, né? Quando você quer ali se basear em um país desenvolvido por A ou B e achar que você vai replicar a história desse país, que o ponto de partida é outro, a própria sociedade é outra. Então, esse olhar que é você propriamente ver regularidades, questões, aí sim, né? Paradigmas que são importantes em certas áreas, mas sempre você buscando esse olhar para correlação de forças, para a história brasileira, os desafios que estão na ordem do dia, que não são os mesmos daqueles outros países, né? Aí estão certos só aqueles que conseguem ser originais, né? Conseguem fazer algo que combina essas questões, essas regularidades, mas baseado nos desafios históricos daquele momento, enfrenta aqueles desafios históricos, né? Necessidades históricas. Então, desenvolvimento não é uma ou outra coisa, né, que às vezes a gente gosta de fazer lista, né? É como a gente consegue correlacionar essas coisas. Então, por isso que às vezes acaba que num debate como esse, às vezes a gente pontua uma coisa ou outra, mas na verdade o grande desafio não é uma ou outra coisa, mas como você correlaciona essas coisas num modelo institucional que permita aquelas metas de desenvolvimento serem perseguidas. Um desafio, né, que a gente percebeu na gestão federal, mas nas gestões estaduais também, isso é bem visível, né, é como você criar sistemas de gestão integrados. Né, que aí esse desafio um pouco que a tecnologia permite, né? Então, ou seja, às vezes um ministério não conversa com o outro, não usa os mesmos dados, né? Isso nas secretarias, então, aqui do Estado do Rio de Janeiro, isso é muito claro, né? Então, acho que é um pouco o desafio que acho que a tecnologia pode ajudar, né, a você gerar essa coordenação para que propriamente você tenha ali um governo que trabalhe junto, né, inclusive com os mesmos dados, a mesma capacidade de geração de dados, com metas que sejam só metas setoriais para aquela área, mas que sejam metas que articulem as áreas. Então, eu acho que isso a tecnologia pode ajudar para que você tenha, claro que você vai ter que ter discussão de conselhos, né, debate sobre essas coisas, mas se trabalha em metas que sejam metas integradas para os diversos setores, não só metas setoriais. Né? A falta hoje, inclusive, a geração de emprego aqui nossa é para destacar a prioridade que tem para isso, né? A população brasileira hoje está passando por uma reversão de diversos índices sociais e também de, podemos dizer, um aspecto progressivo da economia, né? Que você estava ali com maior inclusão no mercado de trabalho, maior formalização, as próprias empresas também, né? Que um pouco a nossa agenda do empreendedorismo também estavam começando a se organizar e se formalizar, né?
na nossa mesa anterior, ali, no nosso bloco anterior, que a professora Elizabeth estava tocando nesse ponto. Então, a questão do emprego, né, eu já mencionei isso em outros blocos, mas faço questão de enfatizar aqui nesse bloco final, né, ela não é para ser vista como uma questão de consequência de algo, se algo der certo. Então, por exemplo, muitos colocam a questão do ajuste fiscal, né? A questão do emprego, ela não é uma consequência de um bom ajuste fiscal, né? A questão do emprego permite, inclusive, um bom ajuste fiscal. Então, eu acho que esse é um pouco o olhar que às vezes diverge de uma ou outra candidatura, mas às vezes mais por um compromisso até inclusive com a sua base, porque ele vai ter que enfrentar um problema. Tem uma massa gigante de desempregados, com piora nos índices sociais em diversas áreas, né? A mortalidade infantil é um caso desse que voltou a piorar agora, né? Um risco de entrar de novo no mapa da fome. Então, aqui no Rio de Janeiro a gente vê a questão dos moradores de rua, que ampliou enormemente, como isso rebate na questão, inclusive, da segurança, ou melhor dizendo, da insegurança, né? Ou seja, então você tem que oferecer oportunidades para as pessoas, né? Não é uma agenda que você pode falar assim, ó, espera que daqui a 1, 2 anos, quando eu fizer o dever de casa, eu vou pensar nisso. Então, o desafio é, de fato, você entender que você tem que buscar junto à perseguição do ajuste fiscal, né, mas com prioridade fundamental para essa capacidade de você coordenar de novo a sociedade e o gasto público, né, para gerar esse pacote de geração de empregos, né. Então, para isso, você tem que ter um olhar, inclusive, que é uma coisa que a gente mencionou também no outro bloco, para quais os setores. Não é simplesmente falar, tem que gerar emprego, né? Quais são os setores que são chaves? Quais os setores que, como a gente fala na economia, tem efeitos multiplicadores, né? Ou seja, você potencializa ali e aquilo ali vai gerando uma capacidade de outros setores se articularem àqueles setores líderes e aquilo amplificar o efeito, né? Então, esses desafios que a gente tem que olhar, né? Há setores que, do ponto de vista estratégico, eles são decisivos para uma agenda de longo prazo, né? Isso toca na questão da industrialização, né? Então, recuperar a indústria naval, associado a isso, ao próprio complexo do óleo e gás, né? Você ter uma política de inovação muito associada à indústria de defesa e à indústria de saúde, né? Muitas candidaturas estão com esse olhar, né? Focado nessas coisas. Mas, além disso, você tem que buscar o emprego agora, né, para ontem, né? E aí essa questão de infraestrutura e de construção civil, ela tem esse papel fundamental para esse tipo de coisa. É claro que, e eu termino com isso para não me alongar, né? Você tendo políticas ali que garantam também uma renda mínima para as pessoas, ou a possibilidade delas de novo voltar ao mercado de crédito, você também amplifica isso, em particular para um setor que foi muito penalizado recentemente, que é esse setor ali da economia urbana, né? Dos serviços urbanos de um modo geral. Então, as pessoas com renda no bolso, elas conseguem estimular esse setor. Então, políticas de renda mínima, geralmente aquela pessoa que está nesses programas, ela não poupa. Tudo que ela recebe, ela gasta. Então, ela estimula ali a economia quase de imediato, né? Ela não ter essa capacidade de gasto, ela está gerando um efeito recessivo na economia. Então, essas políticas de renda mínima ou políticas que garantem essas frentes de trabalho, mesmo que não pegue pessoas com alta qualificação, produtividade, são emergenciais, né? Então, esse é um pouco o nosso desafio, esse olhar que o Estado vai ter que ter para entender que a gente tem que buscar essas frentes de recuperação e frentes de trabalho com a emergência necessária, né? Não dá para esperar, apesar de ser importante, né, as pessoas se qualificarem, né? Por isso que, como eu falei no momento ali, você tem que combinar uma série de coisas. Mas no momento atual as pessoas têm fome, estão na miséria e estão piorando seus índices de qualidade de vida. Esse desafio a gente tem que enfrentar. Mate rápido, porque eu sei que a gente tem a questão da hora, porque essa questão, voltar a esse ponto das reformas, acho que é importante, porque essa palavra reforma, ela sempre cria uma proximidade. Quem vai ser contra reformas, melhorar, reorganizar as coisas? Mas às vezes por trás da aparência do nome, você está fazendo uma grande lambança, né? Eu falo isso para o seguinte, né? Se o último governo, né, que está acabando agora, né, quisesse ter sido sério de fato na questão das reformas, ele tinha colocado como a sua prioridade a reforma tributária. Essa reforma era fundamental ali para organizar, inclusive, as contas de governo, né? Essa reforma não vai acontecer nesse governo.
né? Jogou o negócio para o próximo, né? Que é um enfrentamento. Ele começa por qual? Por um teto de gastos, né? Como a gente mencionou ali, que não resolve nada, mas cria uma falsa aparência de que você está controlando o tamanho do Estado, que isso é importante, mas muito mais como peça de retórica do que propriamente de retorno para garantir o resultado. Então, eu acho que é um pouco esse cuidado que a gente tem que ter, porque a questão claro que você tem que melhorar, aperfeiçoar, né, a questão de Estado, organizacionais, a relação com a iniciativa privada, mas propriamente você tem que discutir isso aos olhos do que é o interesse da sociedade. Né? Então a sociedade às vezes está vendo esse debate eleitoral e ela está com uma dificuldade às vezes de ver a proximidade com a realidade dela. Se coloca sempre coisas muito abstratas, reformas muito importantes e tal, mas que não estão propriamente colocadas no que é o contexto da vida das pessoas. Então eu vou dar um exemplo, né? Aí fala, reforma trabalhista, precisava de ter tido a urgência que teve? Não, o professor Vianoni mesmo colocou do jeito que ela foi feita. E digo mais, a forma como ela foi feita, corria o risco de ter um impacto negativo na própria Previdência. Que se coloca, né, que está lá, né, um problema importante e tal, mas na forma como foi feita, você inclusive pode reduzir a arrecadação para a Previdência. Né? E aí como é que você garante, por exemplo, uma arrecadação da Previdência mais rápida, também para dar uma folga para um debate, né, mais cuidadoso e coisa? Com a própria geração de emprego, porque você gerando emprego, você aumenta a arrecadação para a Previdência. Então esse tipo de debate, reformista ou não, ordem do dia, tem que ter todo esse cuidado para se adequar à realidade das pessoas e vendo como inclusive a geração de emprego ajuda para o tratamento das reformas de uma maneira menos alarmista, menos em cima do terror e às vezes botando os pés pelas mãos. Isso é importante, mas que tem que estar isso articulado a uma discussão setorial produtiva, né? Porque uma coisa que a gente sempre gosta de colocar pela economia, né? Que só a oferta de mão de obra qualificada, mas se não tiver a demanda para essa mão de obra, a pessoa sai do país. Vai buscar emprego onde tem propriamente a oportunidade de emprego. Né? Então, o desafio ali, é claro que a qualificação é importante, mas ela tem que estar concatenada, né, com a discussão dos setores estratégicos, você quer articular, porque muitas dessas opções de ensino são ensinos técnicos, né? Então são ensinos específicos para certo setor, não é apenas uma base geral, apesar de que tem os desafios ali na educação básica gerais, né, de matemática, de português e tal, mas enfim, há essa discussão de você focar essa articulação entre essas duas coisas, né? Porque a primeira coisa a falar é isso, então você tem desafios que são de longo prazo, mas não quer dizer que necessariamente você tem que deixar eles para depois, que é de você fortalecer os setores que são estratégicos. Então, provavelmente, você tem que perguntar, olhar nas candidaturas, né, quais são os candidatos que apontam setores estratégicos, se aqueles setores de fato são estratégicos para o país, né, porque isso vai garantir o cenário de geração de emprego com produtividade. Isso aí é o cenário que a gente pode dizer o estrutural que a gente deseja. Né? Mas, fora isso, a gente tem um desafio ali, porque a gente está vindo de uma pesadíssima recessão, né? Piorou em muito os índices sociais e de qualidade de vida, então, das pessoas. Né? Você tem essa capacidade de gerar, a partir, evidentemente, do Estado, nesse sentido, né? Programas ali, né? Ou recuperar esses programas, fortalecer esses programas, que melhorem essa qualidade de vida das pessoas. Né? Então, aí, programas de renda mínima, programas que garantam ali o acesso a bens que pelo mercado ele não consiga, então, tem os programas habitacionais, né, que facilitam, e há um desafio para recuperar esses programas que foram enfraquecidos nos últimos anos. Então, esse desafio que você tem ali, de gerar também uma capacidade de geração de renda para a base da pirâmide. Essa base da pirâmide, ela vai garantir, ela vai ter esse emprego se também na base da pirâmide você garantir formas de ter renda. Então esse é um pouco o desafio que vai depender também das candidaturas ter um olhar muito sensível a isso, inclusive nas grandes cidades, né? Não é só em áreas, né? Enfim, que a gente coloca ali aquelas regiões clássicas, né? Mas nas cidades, né? De garantir que, de novo, né, a população ela tem a capacidade de o gasto dela ser importante para a economia. Esse é o desafio, porque elas estão sem capacidade de ser importantes como consumidoras e sem capacidade de ser importantes como mão de obra disponível ali, que está ali
à disposição, mas inclusive com risco de se desqualificar. Porque às vezes uma pessoa que foi, por exemplo, soldadora para a indústria naval, fez um curso para isso, que tinha essa promessa, mas à medida que se houve a retração nesse setor, ela fica com conhecimento técnico que ela não tem bem onde aplicar. Não acha, sei lá, vai trabalhar numa área de conserto ali, numa borracharia, alguma coisa, mas enfim, ela se preparou para ser soldadora com alta qualificação para um cenário ali que aquele setor estava robusto. E houve um investimento nela. Então, retomar esses cenários, exatamente, houve investimento nela, porque muitas vezes, inclusive, tem programas, né, inclusive de SESI, ou com recurso público direto, esse tipo de coisa. Então, eu acho que o desafio é um pouco isso, né? É ter um olhar estratégico, e aí ver as candidaturas que, de fato, demonstram ter um olhar estratégico para setores, não são generalistas, mas também tem uma preocupação para o ontem, né? Para garantir, de novo, né, que a maior parte da população, então a grande massa ali, né, pessoas que têm rendas baixas, né, dado que a gente tem uma concentração de renda gigantesca, né, elas, de fato, têm a capacidade de as decisões delas serem importantes para a economia. Então, as políticas que garantam essa geração de renda e que a capacidade de trabalho delas seja contemplada também. Bom, a gente está chegando quase ao finalzinho aqui do nosso debate. Eu vou me permitir abrir um tempinho para cada participante dê suas considerações finais. Então, professor Bruno. Bem, eu acho que a primeira coisa a falar, eu queria agradecer ao convite, né? Eu acho que o papel do Conselho Federal de Administração é de chamar, né, os colegas da área para esse debate. Eu acho que é estratégico, né? O olhar é exatamente esse, em cima das propostas dos candidatos, porque muitas vezes a gente acaba, né, nesse momento eleitoral, tá sendo muitas vezes se colocando essa coisa de fake news, essas coisas todas, que às vezes você gosta de um ou outro mais por um meme de internet do que propriamente em cima de quais as propostas que ele tem, né? Então, eu acho que um pouco sair desses estereótipos, desses espantalhos que são criados e ter um olhar, né, propriamente para qual é a proposta daquele candidato para a realidade concreta das pessoas, né? Então, ver de fato como é que essas pessoas, colegas da administração, o público em geral que está nos assistindo, né, sente ali uma proximidade ou não com a sua realidade imediata, né? Se toca na realidade imediata com as suas demandas e necessidades concretas, né? Eu acho que o papel do Conselho, do Jornal O Dia, né, oferecem isso, né? Então, eu agradeço o convite, né? Agradeço esse tipo de iniciativa também, porque eu acho que é muito importante para ampliar, né, qualificar esse debate, para não ficar apenas nessa coisa ali de espantalho, fake news, as caricaturas dos candidatos, exatamente. Né? Cada candidato já tem a sua caricatura. Pessoa olha, opa, mas qual é a minha realidade concreta e como, de fato, isso vai ser atendido ou não, né? Então, eu agradeço a isso, né? E uma última coisinha, né, última mesmo, né, porque está aqui na área de conselho de administração, né, ver propriamente se tem nas candidaturas ou não um olhar para o fortalecimento das empresas brasileiras, né? Ou seja, de fato, como encaminhar esse tipo de coisa ou não, né? Porque a gente passou por um cenário que houve umas discussões, né, mas propriamente você não discutiu como fortalecer as empresas. É um sério risco ali de empresas falirem, empresas estrangeiras ocuparem lugar nesse cenário. Então, como fortalecer, porque o próprio caso coreano, né, mostra como você conseguiu articular, formar grandes conglomerados com porte padrão internacional. Então, ou seja, para a gente, se a gente quer, né, estruturar também o processo de desenvolvimento, é fundamental articular como você vai fortalecer as empresas brasileiras para esse cenário de competitividade internacional. É isso, gente. Obrigado.